O código genético é o único código conhecido que não surgiu de uma mente humana. Através da leitura dele, sabe o que a gente descobriu? Que muita gente que se julgava sábia no passado, ou que se julgava conhecedores dos mistérios das raças superiores, estava todo mundo errado. O que a natureza nos disse é que só existe uma raça humana, nós, os Homo sapiens. Hoje a gente sabe que um dos povos mais antigos dos Homo sapiens, nós, né, uma das etnias mais antigas, digamos assim, é aquela que até hoje, né, sobrevive às margens do Kalahari, que é um deserto mais ou menos no sul da África, uma parte mais para a África Central. Em Botsuana, por exemplo, você consegue visitar, é um país relativamente seguro para você visitar o Kalahari e visitar esse povo. Eles são o povo San, o Bushman, que até hoje são caçadores-coletores. Mas o mais incrível desse povo não é o fato deles até hoje sobreviverem, é o fato que eles trazem no DNA deles a prova de que a gente surgiu da África. Sabe por quê? Porque há dezenas de milhares de anos atrás, a ciência sabe que o Homo sapiens saiu da África e se misturou com outras raças de hominídeos, como os Neandertais, talvez um pouquinho do Homo erectus lá na China. Tem uma raça lá para a Oceania que parece com os hobbits, porque eles eram... Os hobbits mesmo do Senhor dos Anéis, né? Eles deram um nome baseado nisso, porque eles são meio pequenininhos, meio pigmeus também. Mas os Bushmen, eles têm o DNA mais puro que existe. Então toda aquela história lá que Hitler falava de ter a raça pura, ironicamente, a única raça pura que a gente tem é esse pessoal lá do Kalahari, que nunca saiu de lá. Quer dizer, uma parte deles saiu de lá, e o que eles fizeram? Formaram o resto da humanidade. Então, a África é nossa mãe. Todos nós somos afrodescendentes. E quem está falando isso não é nenhum deus estranho, não é nenhuma aparição, não é nenhum anjo, não. Quem está falando isso é a natureza. Porque existem teorias assim que para dizer quando que o homem realmente saiu da África ou não saiu e tal, porque isso é meio incerto, que a gente está sempre descobrindo, né, camadas de terra, achando os vestígios e tal, e você sabe que com o passar do tempo uma camada de terra sobrepõe a outra, com isso você consegue calcular mais ou menos onde cada vestígio estava localizado. Então se sabe hoje que tem esse povo antigo lá do Kalahari, mas também tem um outro povo mais pro onde hoje é a Nigéria, que talvez tenha saído também da África em momentos diferentes, mas de qualquer forma, o que está no DNA está escrito, é código. É código sabe lá de quem, né? Mas é código. Então a gente está lendo um código, a gente está lendo uma mensagem da natureza. E ela está falando para a gente que racismo é ignorância. Está comprovado, sabe? É ignorância. Tudo que já se pensou no passado, de que tinham seres com alma, outros não tinham alma, que escravos não tinham alma, então eles poderiam ser tratados como coisas. Já se pensou também que mulheres não tinham alma, né? E até hoje tem muita gente que talvez compartilhe um pouco dessa crença, que trata mulheres como coisas. Mas enfim, o fato é que tudo isso é ignorância. Tudo isso é ignorância. E a gente hoje tem essa possibilidade de estar vencendo essa ignorância, certo? E não é com o discurso de um pastor, ou de um sábio, ou de alguém, que também, muitos espiritualistas ao longo da história, muitos pastores também, Martin Luther King, Mandela, esse pessoal todo, eles também defendiam isso, só que eles não tinham a prova. Eles não tinham a prova. Hoje a gente tem a prova, é comprovado. Isso não é um livro sagrado que está dizendo, isso é a natureza, isso é o código genético, gente. Isso é prova. Racismo é ignorância. Até quando a gente vai insistir com essa ignorância, certo? Então, eu também queria trazer aqui para vocês essa National Geographic, que eu considero uma edição histórica. Essa aqui no Brasil saiu em abril, né? Abril de 2018, talvez esse vídeo esteja saindo já em maio, enfim, mas talvez vocês ainda encontrem nas bancas. A versão em inglês talvez tenha saído uns 2, 3 meses antes. E é interessante isso aqui, ó, que tem um casal aqui de gêmeas, né?
Não é uma coisa assim tão rara quanto eles levam a imaginar, mas é raro você ter um casal de gêmeos, gêmeas na verdade, que são filhas de um jamaicano que foi morar na Inglaterra e com uma inglesa que é branca, quer dizer, a pele é branca, né? O pai tem a pele mais negra. E aí saiu assim, ó, que barato. Eles chamam de Rainbow Twins, as gêmeas do arco-íris, certo? Mas não é só por causa dessa foto maravilhosa que essa revista é importante, não. Primeiro, ela já começa aqui com o meia-culpa, isso sim que é histórico, o meia-culpa da própria sociedade da National Geographic, né, que tem mais de 100 anos, mostrando como eles foram racistas ao longo do tempo, né? Porque todos nós fomos, né? Todos nós já fomos ignorantes, agora tá na hora de deixar de ser ignorante. Tá, não tem problema você ter defendido lá atrás escravidão e tal, quando todo mundo defendia, era uma ignorância, era a ignorância da humanidade. Só que a gente não tem mais razão para continuar insistindo nessa ignorância, entendeu? Porque a ciência comprovou, mais uma vez a ciência comprovou, está comprovado, está no código, está escrito. Foi a natureza que mandou essa mensagem pra gente. É uma raça só, é só Homo sapiens, não tem mais nada além de Homo sapiens, né? E outra coisa interessante aqui nessa revista é essa parte aqui que eles falam do que é a nossa diferença, na verdade, é só a cor da pele, tá vendo? São muitas cores de pele. Tem umas mais rosadas, tem umas mais quase chocolate, outras são negras mesmo, outras são bem branquinhas. Isso aqui é mal barato. A gente precisa se matar por causa disso, a gente precisa achar que é superior por causa que tem uma cor ou a outra. Sabe? Até quando a gente vai insistir com essa ignorância? Enfim, aqui mais pra frente, eu deixei marcado aqui, ó. Pra quem ainda está duvidando, não sou eu que estou falando, tá? É a própria National Geographic e a maior parte dos cientistas que estudam isso. Quer dizer, está comprovado também, ó, que há mais diversidade na África do que em todos os outros continentes juntos. Obviamente porque a África é nossa mãe, todos nós somos afrodescendentes, todos nós viemos da África, por isso que lá tem a maior diversidade. Claro, né? Poderia ser lá mesmo. Aqui a gente tem um mapa que mais ou menos calcula como foi a migração do nosso povo, dos Homo sapiens. Então, você vê que... Deixa eu ver aqui. Sim, ó. Teve uma migração anterior de 200 mil anos, mas teve uma mais recente que chegou na Europa há 40 e poucos mil anos. Você vê que eles chegaram na Austrália, aqui passaram pela Ásia, aí só 20, 15 mil anos atrás que conseguiu passar pelo Estreito de Bering, que entre a Sibéria e o Alasca, que antigamente nessa época ainda tinha uma ponte de gelo lá, só que ela já derreteu. Hoje em dia não se faz mais a pé esse percurso. E aí se chegou na América, e aí se chegou finalmente no Brasil. Só que a gente tem também, isso aqui não fala nem nessa revista, tá? Vou dar aqui um spoilerzinho para vocês, mas tem estudos que falam que tem vestígios de Homo sapiens mais antigos, de até 40 mil anos aqui no Nordeste brasileiro. Tem arte rupestre lá. E possivelmente esse pessoal se perdeu no mar, ou então era descendente dos fenícios, sei lá, e acabou caindo aqui. Isso também existe, mas não está descrito nessa revista. Enfim, como eu falei aqui, quando se chegou na Europa, teve uma mistura com os Neandertais. Então, assim, a outra raça que a gente tem no nosso DNA é um pouquinho de Neandertal, mas é muito pouco, é cerca de, acho que 1 a 3%. Mas a gente tem essa costumeira visão de que os Neandertais eram um povo meio troglodita, meio burrão, e parece que não é bem assim. Também tem muitos estudos sobre isso. Então, assim, no meu canal aqui não é estritamente científico, certo? Então eu vou tentar botar alguns links interessantes sobre isso que eu estou falando aqui embaixo, mas o que eu estou trazendo aqui é só essa reflexão mesmo, sabe? Porque quanta ignorância a gente não teve que passar achando que existiam raças superiores, outras inferiores, que umas eram mais sábias que as outras, né? Antigamente, na verdade, a origem do termo bárbaro, né? Os bárbaros, a origem etimológica do termo é os estrangeiros. Então é tipo assim, a gente é civilizado, todo o resto é bárbaro. A não ser, lógico, que você claramente tem uma civilização muito mais avançada que a sua, aí você não chamaria assim. Mas como quem escreveu a história geralmente foi o pessoal que venceu as guerras, que venceu a história, então escreveu a própria história. Então para esse pessoal, os outros sempre foram bárbaros, né? É aquela história do Deus Senhor dos Exércitos. Se Deus é Senhor dos Exércitos, ele tem que ser Senhor de todos os exércitos. Como ele vai ser senhor de só um exército e não o outro?
Como ele vai ser senhor só do exército que vence e não do que perde a batalha? Sabe? Essa é uma ideia estranha. Então, se você acredita que existe um povo escolhido de Deus, talvez você tenha que rever seus conceitos. Talvez você não tenha entendido direito a mensagem. Ou talvez o povo escolhido de Deus seja o Homo sapiens, sabe? Então, o Homo sapiens é todo mundo. Como é que você vai diferenciar, sabe? Uma fronteira entre um país e outro é só uma linha imaginária. Foi coisa que a gente criou na nossa cabeça. Mas quem criou o código genético, sabe lá quem criou, sei lá, mas é um código que foi escrito por uma mente não humana. E esse código falou pra gente, só existe o Homo sapiens, certo? Eu sei também que durante a escravidão, principalmente a escravidão aqui do Brasil, vieram muitos escravos para cá, né, para outros lugares da América. Tem um porto lá no Rio de Janeiro, que é o porto, acho que no mundo inteiro, acharam vestígios, né, as ruínas, o Cais do Valungo, está lá para visitação, e é o porto que no mundo inteiro talvez tenha sido o que mais chegaram escravos da África na América, né. Eu sei que também os reinos africanos, os reis africanos que eram negros, eles também traficavam os próprios cidadãos dos países deles, né. Eles também eram ignorantes, certo? O que eu estou falando aqui é que o ignorante não é necessariamente o branco ou o negro, coisa assim. Todos nós fomos ignorantes, está na hora de deixar de ser, certo? E obviamente que quem perdeu mais, né, foram os negros de pele negra que vieram para cá. Ou seja, eles foram arrancados do país deles, arrancados da etnia deles, arrancados da família deles. Eles perderam até os nomes, né? Porque quando eles chegavam aqui eles recebiam sobrenomes de portugueses, né, dos donos deles. E o que eles podiam trazer para cá? Só os deuses, só os orixás. Então, você vê, mesmo assim eles conseguiram, mesmo assim eles venceram, né? Os orixás estão no Brasil, eles trouxeram o candomblé, trouxeram o tambor de Minas, fizeram a miscigenação com o espiritismo para surgir a Umbanda sagrada, a Umbanda. E você pode até pensar assim, além da bossa nova, certo? Que foi uma coisa mais da elite, né? Qual outro movimento cultural brasileiro não esteve envolvido com a periferia, não esteve envolvido com as camadas mais populares? E em geral elas são negras, certo? De pele negra. Você conhece algum? Além da bossa nova? Então você vê, esses caras foram arrancados do país deles e mesmo assim eles trouxeram essa cultura pra gente e presentearam a gente com essa cultura. Com o samba, com a capoeira, sabe? Até o funk veio disso também, quer dizer, é onde tem alma, é onde tem arte, é onde os xamãs antigos ainda conseguem trazer um pouco da arte para o mundo atual, certo? Eu ainda vou voltar nesse assunto, obviamente, algumas outras vezes. Para quem segue meu blog sabe que eu já falei disso algumas vezes, eu posso detalhar mais sobre os xamãs antigos, sobre a origem da magia e tudo mais. Eu posso detalhar mais sobre os próprios Neandertais, que é uma história bem interessante, né? Como é que a gente se misturou com eles. Mas agora, para terminar esse vídeo, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Eu acho que eu não vou manter corte nenhum. Eu queria cantar, né? Eu queria cantar em homenagem ao fim da ignorância. Aliás, não homenagem, uma conclamação, certo? Porque todos nós somos ignorantes ainda, né? Cada um está num nível de se livrar da ignorância, claro. Eu falo isso aqui, mas de vez em quando ainda surge aquele pensamento esquisito na cabeça. Nossa, mas por quê? Por que eu estou pensando assim, sabe? Né? E a ignorância. Então, vamos iluminar essa ignorância. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse: levanta, povo, cativeiro já acabou. Disse: levanta, povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou.
Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou.